Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou aqui para te dizer que eu, da mesma forma que você, acredito muito nos dons de Deus, principalmente no dom da profecia. Aquele que exorta, conforta, antevê acontecimentos, é uma autoridade estabelecida por palavras que saem de nossa boca. Tudo com sinceridade e verdade, pela profecia, é confirmado por Deus. Só que eu digo para você, os profetas vieram, segundo Jesus Cristo, até João Batista. Dali para cá não tem mais profeta. Mas há o dom. O que eu quero te trazer aqui por essa mensagem é que você também peça o dom do discernimento dos espíritos, porque há grupos de pessoas, ou até pessoas de forma individual, que se auto-intitulam profetas e na verdade não são. Onde eles vão, eles acham que têm que profetizar, virou um costume. Nem tem a guia de Deus e já estão abrindo a sua boca. Esses são os famosos profetinhas de fundo de quintal. Verdadeiras sanguessugas também, viu? Tome cuidado, não vá acreditando em tudo que você ouve, principalmente se você perceber que o que está diante dos seus olhos não é um movimento de Deus. O movimento de Deus é conhecido, é cheio de uma virtude, de um fervor verdadeiro. Aquilo é confirmado dentro do seu coração, te traz alegria e não um medo, uma preocupação do que vai acontecer ali. Veja bem, irmãos, esses profetas que não são profetas nada, eles são aproveitadores. Aqui na minha região, houve um irmão que se converteu de uma forma muito pura, de uma forma muito sublime. Ele era dono de um posto de gasolina. Veja só o que aconteceu. Quando os profetinhas perceberam que ele era uma pessoa boa, que abria a mão para as coisas de Deus, ou pensando que eram coisas de Deus, eles, como aves de rapina, rodearam esse irmão. O irmão foi abrindo mão para missões, foi recebendo pedidos de ajuda e foi dispondo de dinheiro. De repente começou a viajar em missão com esses irmãos, bancava tudo, descuidou-se do seu posto, do seu trabalho, e olha o que aconteceu. Ele quebrou, ele fechou o seu posto. E sabe o que aconteceu? Os profetas nunca mais voltaram a fazer parte da vida dele. O abandonaram. Por quê? Profetinhas de fundo de quintal, sanguessugas. Quando viram que aquele irmão não tinha mais nada para oferecer, simplesmente o abandonaram. Porque esses profetinhas não gostam de trabalhar, viu? Eles vivem em missão. E está escrito na palavra, se você quer comer, você trabalha. Eles não. Vivem se hospedando na casa das pessoas. Se não mandar embora, fica lá 2, 3, 4 dias, passam férias, viu? E isso está cheio no meio do povo de Deus ainda. Então tome muito cuidado. Eu já vi cada coisa, já ouvi cada coisa que os meus olhos não acreditavam. Só acreditei, na verdade, porque eu estava ali para ver. Acreditei na situação, no que estava acontecendo, jamais no que eles estavam falando. Então eu estou te trazendo essa mensagem. Tome cuidado com as falsas profecias. Os tempos estão difíceis. Tem muita gente perdendo os seus bens, o seu tempo e muitos até a sua alma por causa desses movimentos falsos que não são movimentos de Deus. São movimentos criados por homens e mulheres interesseiros e interesseiras. Creio no movimento verdadeiro, creio na profecia, ela é bíblica, é um dom de Deus. Mas eu sei discernir o que é um verdadeiro profeta de um falso profeta. A gente, como falou, não pode dizer que tem o profeta, mas naquele momento que aquele homem de Deus, que aquela mulher de Deus está sendo verdadeiramente tomado pelo Espírito Santo, ali ele está sendo profeta,
ela está sendo uma profetisa. Está sendo, naquele momento, não é, tem diferença. Então, cuidado, tem o texto e tem o contexto em tudo. Como diz, texto fora de contexto vira pretexto para tudo quanto é anarquia na nossa vida. Então tem muita gente que está se entristecendo, tem histórias tristes, passagens tristes, por causa desses profetas, repito, fundo de quintal, não são verdadeiros, não são adoradores legítimos de Deus, são pessoas que se infiltram nas casas para dar prejuízo. Eu só não vou contar muita história aqui, porque não precisa, você já tem muitas que você conhece. Então esse vídeo foi só para isso. Cuidado com os profetinhas fundo de quintal. São verdadeiras sanguessugas na sua vida. Saiba interpretar o que é certo, o que é errado, através do discernir os espíritos que te rodeiam. Olha, tem gente que está tão escaldada com esse negócio, que um dia foi um grupinho de Franca, a minha cidade aqui, ainda quando eu estava servindo a Deus em outra denominação, não vou ficar aqui falando o nome, esse grupinho foi para uma cidade ali em Minas Gerais. Entraram numa casa de uma irmã simples, porém muito abençoada. Essa tinha alguma coisa para oferecer. Se ela abrisse mão, levaria um prejuízo muito grande. Mas ela tinha o discernimento dos espíritos. Quando ela percebeu que na hora da oração houve aquele movimento estranho, já começou a ter ali algum pulinho, uma manifestação que claramente não era do Espírito Santo, ela até permitiu que aqueles irmãos abrissem a oração. Quando ela percebeu que alguma coisa esquisita estava acontecendo ali, ela mesmo, dentro da sua casa, fez a oração, apresentou todo mundo as suas necessidades, agradeceu a Deus. Ela não iniciou a oração, mas ela encerrou. Ela mesma falou, Deus seja louvado, e ela mesma desejou a paz para todo mundo ali. Aquele grupo ficou assustado, espantado, porque eles estavam acostumados a exercer o domínio, com aquele jeitinho de profeta. Todo mundo que estava à volta deles, em volta deles, ficava meio que dominado, meio que anestesiado e não tinha força de reação. Mas aquela irmã teve, e ela ficou livre de um grande prejuízo, tanto material quanto espiritual dentro da sua casa. Então, meu irmão, use a sabedoria. Aqui em Franca, um dia, tinha um irmão recém-convertido, ele tinha lá uma antena de televisão dentro da sua casa. Ele tinha alugado a casa, né? Chegado naquele tempo naquela casa, então o antigo dono não tirou a antiga antena de televisão. E ele estava passando por uma prova e os profetas chegaram lá, os profetinhas fundo de quintal, e disseram para ele, ó meu irmão, ó minha irmã, disseram para a dona da casa também, você está passando essa prova porque você tem uma televisão dentro da sua casa. O irmão falou, para trás de mim, Satanás, que eu não te conheço. Não tem televisão dentro da minha casa e nem se tivesse, esse seria o motivo de minha prova. É uma antena que o antigo dono deixou. Vocês são falsos, por favor. Entraram por essa mesma porta vocês saiam. Era outro que tinha o discernimento dos espíritos e não se deixou abater logo no começo da sua fé por esses sanguessugas, por esses transportadores mentirosos de mensagens que não são mensagens de Deus, são a mensagem do mal. Então, quer ser feliz? Tenha o discernimento dos espíritos, não caia nessas profecias, não caia na mão dessas sanguessugas, porque se você cair, você vai se escandalizar e vai deixar, inclusive, de ser parte da graça de Deus, porque muitos não entenderam que no meio do povo de Deus tem o joio e o trigo, e já foram embora por causa dessas coisas. Atente-se ao que te cerca. Atente-se ao verdadeiro Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado.